deixa eu fazer uma pequena perguntinha pra vocês que tá assistindo esse vídeo. Você gosta de piratas? Bom, por minha parte, eu gosto muito de piratas. Talvez seja a segunda coisa que envolva a fantasia que eu mais goste. Imagina só você sair pelo vasto mar de meu Deus e procurar tesouros, enfrentar outros piratas e tals. E bom, é mais ou menos essa premissa que o filme que eu vou falar hoje segue, que envolve um grupo de amigos que acaba encontrando um mapa do tesouro e inicia uma busca atrás dessas relíquias antes que um grupo de bandidos acabe encontrando ela. Olá a todos meus amigos e amigas, como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu estou aqui para falar de Goonies, lançado em 1985 com a direção de Richard Donner e roteiro de Steven Spielberg e Chris Columbus. Bom, eu não tenho muita coisa para falar sobre o filme porque eu acabei não encontrando muita informação sobre a história de como que foi se desenrolando o roteiro. E bom, o filme foi lançado no dia 7 de junho de 1985 e é isso que a gente vai ver agora. O filme se inicia logo numa fuga da prisão, onde no meio da perseguição da polícia atrás dos fugitivos vai nos apresentando cada um dos personagens, sendo eles Bocão, Dado, Gordo e no final da perseguição o Mike, junto com o irmão mais velho dele, o Brand. Bom, depois de acabar toda a cena de perseguição e tals, as crianças vão se encontrar na casa do Mike. Bom, depois disso eles ficam ali trocando ideias, a mãe do Mike aparece junto com a empregada, e tem uma cena muito boa do Bocão traduzindo as coisas pra empregada, falando um monte de coisa absurda pra ela. La moda banana en primer cajón, coque y la rapidez banana es la heroína en el de abajo. Siempre hay que separar las drogas. Alguém me ajuda! Bom, depois de um tempo eles vão até o sótão pra poder mexer em algumas coisas do pai do Mike que trabalha em um museu. E depois de um tempo mexendo nas coisas, eles acabam encontrando um mapa que esconde o tesouro de um pirata chamado William Caolho. E o Mike fala que o pai dele falava um monte de história sobre o William Caolho e seu tesouro perdido, mas o Brent fala que essa história não é verdadeira e todo mundo desce do sótão. E nesse momento aparecem dois caras pra conversar com o pai do Mike, pois ele e outras pessoas estão quase perdendo suas casas por falta de dinheiro. Vamos nessa, irmão. Vambora. Senão você vai ficar resfriado. E bom, pensando que eles nunca mais vão se encontrar depois da venda das casas, Mike consegue convencer os outros a ir procurarem o tesouro e assim conseguir salvar as casas deles. Então eles arrumam um jeito de prender o Brand, que não queria que eles saíssem, e embarcam na aventura atrás do tesouro do William Caolho. Bom, depois de muito tempo andando, eles acabam encontrando um restaurante abandonado. E quando eles vão investigar o restaurante, o Gordo acaba encontrando o carro dos bandidos que estavam sendo perseguidos lá no início do filme. E meu Deus do céu, como o Gordo grita nesse filme, pelo amor de Deus. Gente, na verdade eles vão matar a gente! Eles vão matar a gente! Gordo! Cala a boca! Entrando lá dentro, eles se encontram com uma velha, e então o Mike pergunta pra ela onde que é o banheiro. Ela fala que é só ir descer as escadas e entrar na porta à esquerda. Mas obviamente ele não faz isso e continua procurando alguma pista sobre onde está o tesouro. Lá embaixo ele se esconde dos outros dois bandidos que estavam cuidando de uma pessoa que estava presa lá embaixo. Bom, depois de levar um susto, os garotos são encontrados pelo Brand, que decide levar eles embora, mas não tão longe do restaurante. E ali eles esperam os bandidos irem embora. E de surpresa eles são encontrados pela Andy e Steph. Com o grupo já formado e os bandidos tendo dado uma saída, eles aproveitam e entram no restaurante de novo. Agora dessa vez indo todo mundo junto lá embaixo para procurar alguma pista. Fuxicando em algumas coisas na parte de baixo, o Gordo acaba quebrando um galão de água. Mas isso não acaba ficando em vão, pois eles acabam encontrando uma escotilha por onde a água está escorrendo. Aí eles também acabam encontrando um corpo dentro do freezer, onde tentando pôr de volta eles acabam prendendo o Gordo lá dentro. Gente, eu tô preso com o defunto! Ele tá aqui! Vai pra lá! Mas nesse momento os bandidos voltam para o restaurante, e então o resto do grupo entra na passagem que estava escondida, e depois que o Gordo consegue sair de dentro do freezer, eles mandam ele para ir atrás da polícia. E então o Gordo consegue sair por uma janela que tinha lá embaixo, mas só que quando ele chega no meio da rua, ele é encontrado por um dos bandidos. E então o bandido pega o Gordo e leva ele de volta para o restaurante, onde lá eles prendem o Gordo junto com aquela pessoa que o Mike tinha visto, que é o Slot. Slot! Gordo. Voltando para o grupinho, eles passam por um monte de armadilhas, encontram até o cara que tinha desaparecido indo atrás do tesouro do William Caolho. Até o momento onde eles param em um piano feito de ossos. E ali eles têm que descobrir quais são as notas certas para apertar. Se eles acertam, uma porta começa a abrir aos poucos, mas se eles acabarem errando, o chão começa a desabar. E também eles arranjam outro problema, que são os bandidos indo atrás deles para poder pegar o tesouro. Então depois de conseguir abrir totalmente a porta, eles meio que descem num tipo de tobogã até chegarem no barco perdido do William Caolho.
Nisso eles nadam até o barco e quando eles entram lá eles encontram um monte de tesouros. E quando eles estão pegando tudo que eles podem pegar, eles são rendidos pelos bandidos que estavam perseguindo eles. Mas nem tudo parece perdido, porque nesse momento o Gordo aparece junto do Slot que luta contra os bandidos. Slot! E no meio disso a caverna começa a desabar por conta de uma armadilha e o grupinho consegue encontrar uma abertura pra fora da caverna. Saindo pra praia eles são encontrados pela polícia e depois se reúnem com suas famílias, os bandidos são presos. Mas quando tudo parece bem, aqueles dois caras do início do filme aparecem de novo pra poder cobrar o pai do Mike. E quando ele tá quase assinando os papéis, a empregada acaba achando um saquinho cheio de diamantes do Mike. E com eles conseguem manter as casas. No final de tudo, o grupo se senta ali na praia, assistindo o barco do Ilha-Caolho que saiu da caverna ir embora pelo horizonte. Assim, acabando o filme. Bom, o que dizer do filme? Assistir Goonies talvez tenha sido uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida. Porque eu já tinha ouvido muito tempo atrás falando sobre o filme, mas só que não tive nenhum tipo de interesse em assistir. Mas quando eu ouvi que eu envolvia a coisa de pirata, já acendeu a luzinha na minha cabeça pensando, pô, eu tenho que assistir esse filme. E cara, simplesmente eu gostei do filme. Cara, a história é muito boa. É como se fosse um Indiana Jones, mas só que você troca o Indy pelas crianças. E eu também acho que tem um pouquinho de essência do Indiana Jones nesse filme. Pois apesar de Goonies ter sido lançado anos depois de Indiana Jones, ele também tem o Steven Spielberg no roteiro. Agora falando da produção, que também foi uma coisa que eu gostei muito nesse filme. Toda a ambientação pela caverna, a parte do órgão lá que é muito legal também, quando eles chegam no barco, cara, é muito legal. E também a ambientação da cidade, que ela me passa uma sensação muito boa. E também a maquiagem do Slot, que é muito legal, dá pra ver até que eles usaram animatrônico por conta da orelha do Slot que fica mexendo sozinha. E antes de terminar o vídeo, eu só queria falar uma coisa aqui, que quando eu tava procurando fotos pra poder fazer a thumb do vídeo, eu acabei encontrando isso daqui. Exatamente, Michael Jackson nas fotos de set de Goonies. Isso talvez seja uma das coisas mais aleatórias que eu já vi na minha vida, cara. Bom, depois de tudo isso, pra mim, Goonies tem uma nota 8. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, compartilhem com algum amigo de vocês e até a próxima. Tchau!